o eco de um milagre, a noite em que a fé moveu montanhas. Lembro-me como se fosse ontem, embora as brumas do tempo instam em suavizar as arestas das memórias mais antigas. Eu tinha 8 anos, uma idade de descobertas, de joelhos ralados, de risadas fáceis e de medos noturnos que pareciam gigantescos sob o manto escuro do céu. Naquela época, eu carregava comigo uma peculiaridade que intrigava e preocupava meus pais. Eu era sonâmbulo. Não era algo de todas as noites, mas acontecia com frequência suficiente para deixar minha mãe com o sono leve, sempre atenta aos mínimos ruídos que pudessem indicar que seu pequeno aventureiro noturno estava em movimento. Nosso lar era um refúgio de amor e fé. Meus pais, pessoas de coração simples e uma crença inabalável em Deus, enchiam a casa não apenas com o aroma do café fresco pela manhã, mas também com a presença constante de orações, de conversas sobre a bondade divina e a força que encontravam em sua fé cristã. A figura de Jesus Cristo não era apenas uma imagem na parede, era um amigo, um protetor, o alicerce sobre o qual construíam suas vidas e criavam a mim e meus irmãos. As noites de sonambulismo eram como pequenos filmes misteriosos dos quais eu só tomava conhecimento no dia seguinte, através dos relatos cuidadosos de minha mãe. Às vezes eu apenas me sentava na cama, os olhos abertos, mas vazios, fitando um ponto invisível na escuridão. Outras vezes, levantava-me e vagava silenciosamente pelos corredores, um pequeno fantasma inofensivo perdido em seu próprio mundo onírico. Meus pais tomavam precauções, claro. Travas extras nas portas, objetos perigosos fora do alcance, corredores desobstruídos, mas há coisas que fogem ao nosso controle, momentos em que a vida nos testa de maneiras inesperadas. Aquela noite específica começou como tantas outras. O jantar em família, as histórias partilhadas, as orações antes de dormir, o beijo de boa noite de minha mãe, seu toque suave em meus cabelos enquanto eu me aconchegava sob as cobertas. O sono chegou rápido, como costuma acontecer com as crianças que gastaram toda a energia do dia correndo e brincando. O mundo real se dissolveu, dando lugar ao universo imprevisível dos sonhos. Em algum momento, nas profundezas da madrugada, quando a casa estava imersa no silêncio mais absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac rítmico do relógio na sala e pela respiração tranquila dos meus pais no quarto ao lado, meu corpo decidiu agir por conta própria. O sonambulismo me tomou. Deslizei para fora da cama, meus pés descalços mal fazendo barulho no piso frio. Meus olhos estavam abertos, mas não viam a mobília familiar, os quadros na parede, a segurança do meu lar. Eles viam apenas as imagens desconexas que meu cérebro adormecido projetava. Guiado por essa lógica interna e incompreensível do sonho, vaguei pela casa. Não sei que pensamento ou impulso me levou até a sala de estar, nem o que me fez parar diante de uma das cadeiras. Era uma cadeira de madeira, robusta, daquelas que usamos para alcançar prateleiras mais altas. Para minha mente adormecida, talvez ela fosse uma montanha a ser escalada, um degrau para alcançar as estrelas, quem sabe. O fato é que, com a coordenação desajeitada de um sonâmbulo, comecei a subir. O inevitável aconteceu rapidamente. O equilíbrio precário, a falta de consciência do perigo real, a gravidade implacável. Perdi o apoio e caí. Não foi uma queda suave. Caí de cabeça, o impacto seco e surdo ecoando terrivelmente no silêncio da casa. O choque da dor foi brutal, instantâneo. Foi como se um raio tivesse me atingido, rasgando o véu do sono e me trazendo de volta à realidade de forma violenta. A primeira sensação foi a dor lancinante na cabeça, uma pulsação que parecia querer rachar meu crânio. Em seguida veio a confusão. Onde eu estava? Por que estava no chão? A escuridão da sala parecia girar ao meu redor. E então, a náusea. Uma onda avassaladora subiu do meu estômago, um enjoo terrível que me fez engasgar. Comecei a chorar, um choro de dor, de medo, de desorientação. O barulho da queda e meu choro subsequente romperam a quietude da noite. Ouvi passos apressados no corredor. A luz do corredor se acendeu, lançando uma faixa amarelada sobre a sala escura. E então minha mãe apareceu na porta, seu rosto inicialmente sonolento se contorcendo em uma máscara de puro pânico ao me ver ali, caído ao lado da cadeira virada, chorando e segurando a cabeça. Meu filho, o que aconteceu? Sua voz era um fio trêmulo de medo.
Ela correu até mim, ajoelhando-se ao meu lado, suas mãos tateando minha cabeça com uma urgência desesperada. Senti o calor do sangue começando a escorrer entre seus dedos. A visão do sangue em suas mãos pareceu intensificar seu desespero. Pai, corre aqui, ele caiu! Ela gritou, a voz embargada. Meu pai surgiu logo atrás, os olhos arregalados, a expressão de quem foi arrancado de um sono profundo diretamente para um pesadelo. Ele viu a cena. Eu no chão, a cadeira virada, minha mãe em pânico. O sangue. Em segundos, ele estava ao meu lado também, avaliando a situação com um olhar grave. A dor na minha cabeça era insuportável. Cada pulsação era como uma martelada. A ânsia de vômito aumentava, meu corpo tremia. Eu mal conseguia falar, apenas gemer e chorar. A preocupação nos rostos dos meus pais era palpável, uma nuvem densa de medo e impotência que pairava sobre nós. A primeira reação lógica humana seria correr para o hospital. Um pronto-socorro, médicos, exames, uma queda daquela altura, batendo a cabeça, sangrando, era a coisa sensata a fazer. Vi essa urgência nos olhos do meu pai, a decisão quase formada de me pegar no colo e correr para o carro. Mas então, algo mudou em seus semblantes. Em meio ao caos e ao medo, em meio à dor física que me consumia e ao pânico que os dominava, a fé deles, aquela fé profunda e vivida diariamente, emergiu como um farol na tempestade. Eles se olharam. Não precisaram de palavras. Havia uma comunicação silenciosa, um entendimento mútuo forjado em anos de confiança em Deus. Ali, naquele momento de crise aguda, a primeira resposta deles não seria a medicina humana, mas a intervenção divina. Vamos orar, disse meu pai, a voz firme, embora ainda carregada de emoção. Minha mãe assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com uma nova determinação no olhar. Eles se ajoelharam ali mesmo, no chão frio da sala, ao meu lado. Minha mãe segurava minha mão com força, como se quisesse transferir sua força para mim. Meu pai colocou a mão sobre minha cabeça, exatamente onde a dor latejava com mais intensidade. E então eles começaram a orar. Não foi uma oração silenciosa ou contida. Foi um clamor vindo do fundo da alma, uma súplica desesperada e cheia de fé. Ouvi meu pai invocar o nome de Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele para quem nada é impossível. Ouvi minha mãe, entre soluços, pedir a intercessão de Jesus Cristo, o Filho amado, o médico dos médicos, aquele que curou os doentes e acalmou as tempestades. Suas vozes se entrelaçavam, subindo na quietude da noite, carregadas de uma urgência e uma confiança que transcendiam o medo. Eles não pediam apenas, eles declaravam a cura em nome de Jesus. Eles repreendiam o mal, a dor, a enfermidade. Eles se agarravam às promessas que conheciam das Escrituras, a certeza de que Deus ouve o clamor dos seus filhos. Lembro-me de sentir o calor da mão do meu pai sobre minha cabeça. Lembro-me da sensação das lágrimas quentes da minha mãe em minha mão. E lembro-me, acima de tudo, da atmosfera que se criou naquela sala. O medo ainda estava lá, mas agora era sobrepujado por algo maior, mais forte. Uma fé palpável, uma energia espiritual que parecia preencher o ambiente. Eu estava ali, sofrendo, mal conseguindo manter os olhos abertos, as ondas de náusea me fazendo querer vomitar a qualquer momento. Mas enquanto eles oravam, algo extraordinário começou a acontecer. Foi sutil no início, quase imperceptível. A pulsação alucinante na minha cabeça começou a diminuir de intensidade. A martelada incessante foi se tornando um latejar mais suave, depois uma pressão, e então começou a desaparecer. A ânsia de vômito, que momentos antes me sufocava, recuou. Senti meu estômago se acalmando, a sensação terrível se dissipando como névoa ao sol. Abri os olhos, a tontura que me afligia também diminuía. Olhei para meus pais. Eles ainda oravam, os olhos fechados, os rostos banhados em lágrimas, mas agora suas vozes tinham um tom diferente, uma nota de esperança, quase de certeza. E então, tão rápido quanto havia começado, a dor se foi. Completamente. A náusea desapareceu. A confusão mental se dissipou. Restou apenas um cansaço profundo e uma sensação de paz. Uma paz inexplicável e avassaladora. Como você está se sentindo, filho? Perguntou minha mãe, a voz ainda embargada, abrindo os olhos e me encarando com uma mistura de medo e expectativa. Melhorou, murmurei.
Não dói mais, não tô mais enjoado. Eles pararam de orar abruptamente, os olhos se arregalando. Meu pai tirou a mão da minha cabeça, olhando para mim como se visse um fantasma. Minha mãe me apertou a mão com mais força. Tem certeza, meu amor? Não dói nada? Nada, mãe. Só estou com sono. Eles se olharam novamente, e desta vez as lágrimas que vieram foram de alívio, de gratidão, de assombro. Meu pai me pegou gentilmente no colo, examinou minha cabeça. Havia um corte, sim, de onde o sangue havia escorrido, mas não parecia mais tão assustador. Limparam o ferimento com cuidado. A dor não voltou. A náusea não voltou. Eu estava calmo, apenas cansado. Naquele momento, a ideia de ir ao hospital pareceu distante, desnecessária. O que havia acontecido ali transcendia a necessidade de uma intervenção médica imediata. Eles haviam testemunhado uma resposta direta, instantânea, às suas orações. Haviam presenciado um milagre. Levaram-me de volta para a cama, me cobriram, ficaram ali sentados ao meu lado por um longo tempo, apenas me observando respirar, as mãos unidas, murmurando palavras de agradecimento a Deus. A tempestade havia passado. A fé deles havia sido a âncora que nos segurou, e o poder divino havia sido o vento que acalmou as águas turbulentas daquela noite. Adormeci novamente, desta vez um sono tranquilo e sem sonhos perturbadores. Na manhã seguinte, acordei me sentindo perfeitamente bem, exceto por uma leve sensibilidade no local do corte. A lembrança da noite anterior era vívida, não como um sonho ruim, mas como um evento real e transformador. Meus pais nunca esqueceram aquela noite. Tornou-se uma pedra angular em nossa história familiar, um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e do poder da oração feita com fé. Para mim, o sonambulismo diminuiu gradualmente depois daquilo, até desaparecer por completo. Hoje sou um adulto. Levo uma vida normal, saudável, sem nenhuma sequela neurológica ou qualquer outro problema decorrente daquela queda que poderia ter sido tão grave. A única marca física que restou é uma pequena cicatriz na minha cabeça, escondida sob o cabelo. Às vezes passo os dedos sobre ela, sentindo a leve irregularidade na pele. E cada vez que faço isso, não sinto a dor da queda, mas a lembrança vívida daquela noite. Aquela cicatriz não é um lembrete de um acidente, mas um selo do cuidado de Deus, um testemunho silencioso de que Ele interveio de forma milagrosa. É a prova física de que sou um milagre ambulante, um fruto da fé inabalável dos meus pais e da graça infinita de um Deus que ouve e responde. Essa experiência moldou profundamente minha própria fé. Ensinou-me desde cedo que Deus não é uma entidade distante e indiferente, mas um Pai amoroso e presente, atento às nossas aflições, por maiores ou menores que pareçam. Aprendi que a oração não é apenas um ritual, mas uma linha direta de comunicação com o divino, um canal pelo qual o poder do céu pode tocar a terra. Aprendi que mesmo nos momentos de maior desespero, quando a lógica humana aponta para o fim, a fé pode abrir portas inesperadas e trazer soluções que desafiam nossa compreensão. A história daquela noite não é apenas minha. É uma história para todos que já se sentiram perdidos na escuridão, para todos que enfrentaram o medo e a impotência, para todos que precisam de um lembrete de que a esperança existe e que milagres ainda acontecem. Uma chamada à fé e à partilha. Essa é a minha história, um testemunho real do poder e do amor de Deus. Talvez você também tenha uma história de fé, um momento em que sentiu a mão divina intervir em sua vida. Talvez você esteja passando por uma noite escura agora, precisando de um sinal de esperança. Quero te dizer que você não está sozinho. Deus ainda ouve nossas orações. Ele ainda se importa com cada detalhe de nossas vidas. Milagres, grandes e pequenos, continuam a acontecer ao nosso redor, muitas vezes onde a fé ousa acreditar no impossível. Se esta história tocou o seu coração, se ela reacendeu uma chama de fé ou esperança em você, eu te convido a fazer algumas coisas. 1. Acredite. Permita-se acreditar que o mesmo Deus que operou esse milagre em minha vida pode operar na sua também. Abra seu coração para a possibilidade do impossível. 2. Compartilhe. Existem muitas pessoas precisando ouvir que Deus é real e que Ele ainda age. Compartilhe este testemunho com seus amigos, familiares, em suas redes sociais. Deixe que essa história alcance outros corações. 3. Comente.
Gostaria muito de ouvir sua opinião. Você já viveu algo parecido? Como esta história impactou você? Deixe seu comentário abaixo. 4. Curta. Se você acredita no poder da fé e dos milagres, deixe sua curtida como um sinal de apoio e concordância. 5. Inscreva-se. Se você acredita que Deus ainda faz milagres e nesse testemunho, considere se inscrever para receber mais histórias de fé e encorajamento. Vamos espalhar a esperança juntos. Que a minha história sirva como um lembrete de que mesmo nas quedas mais duras da vida, a fé pode nos levantar e a graça de Deus pode nos curar de maneiras que jamais imaginaríamos. Deus é fiel e Ele ainda está operando maravilhas hoje.